Não há ninguém maior que tu aqui, Senhor. Ninguém mais belo como tu, Jesus. Parei. Graça e paz, irmãos, bom dia. Se eu falar boa noite em algum momento ou nessa noite, você só ignore, tá? Eu quase não ministro aqui pela manhã, né? E eu estou muito grata ao Senhor por essa oportunidade. Estou muito grata ao Senhor pela vida dos irmãos. E quero compartilhar uma palavra. Não vai até meio-dia não, gente, tá? Prometo ser objetiva nessa manhã. Mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho certeza que vai edificar a vida dos irmãos. Pelo menos, primeiramente, já edificou a minha vida, né? E eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Glória a Jesus. Você que nos visita, fique à vontade. Você está em casa. Celebramos hoje a vida do Henrico. Nos alegramos com essa família tão querida, tão amada para essa casa. Feliz de ver o Mateus aqui. Cadê o Mateus? Saudade deles, precioso. Amém, gente? Mateus capítulo 22, vamos lá. E o versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Baixa a sua cabeça um minuto. Pai, nós te rendemos, Senhor, toda a honra, toda a glória nessa manhã. Eu peço que tu me dê da tua graça, Espírito Santo. Senhor, que tu possa traduzir aos corações aquilo que em palavras, Senhor, eu não consegui expressar nessa manhã. Mas eu sei, Senhor, que a tua palavra é inerrante, que a tua palavra é mais afiada do que uma espada de dois gumes, capaz de dividir intenções, discernir pensamentos e corações. Senhor, e que a tua palavra traduza em cada coração aquilo que ela deseja, aquilo que tu deseja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, gente? A gente vai falar um pouquinho nessa manhã sobre a característica de um homem e de uma mulher que nasceu de novo. Todos nós sabemos que um dos requisitos necessários para nós nos tornarmos um filho de Deus, para nós dizermos, afirmarmos que somos filhos de Deus, que somos salvos em Cristo, é mediante o novo nascimento. E uma das práticas, uma revelação, posso assim dizer, uma revelação que a gente precisa receber nesse processo do novo nascimento, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas tem algumas pessoas que elas vêm, elas entregam a vida dela a Cristo, elas confessam a Jesus como Senhor e Salvador, elas vêm aqui, elas fazem a oração de confissão, né, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Senhor, escreve meu nome, aquela oração, né, que é feita de praxe para quem entrega a sua vida a Cristo. E a gente percebe que aquela pessoa, quando ela veio, ela dobrou o joelho aqui, ela é batizada em lágrimas, ela chora, ela entra num profundo arrependimento, e a gente consegue ver que no outro dia, aquela pessoa, ela não é mais a mesma. Ela é totalmente transformada nas suas palavras, nas suas ações. Se ela era viciada, ela deixa aquele vício. Se ele se prostituía, já não se prostitui mais. Se ele mentia, já não mente mais. E agora aquele homem, aquela mulher passa a ser uma nova criatura.
Mas em contrapartida, a gente também sabe que muitas pessoas, a partir do momento que elas verbalizam, elas confessam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, muita gente vai começar um processo de santificação. Ela vai começar um processo de conversão. Cada dia ela vai evoluindo, vai melhorando uma coisa, vai deixando outra, ela vai mergulhando nessa palavra, muita coisa vai sendo revelada, e aquilo que ela antes fazia, mas agora ela lê um versículo aqui e diz assim: oh, meu Deus, isso aqui sou eu. Ui, eu tenho que melhorar isso aqui. E à medida que a gente vai mergulhando no Senhor, essa escama dos olhos vai caindo, o véu do entendimento vai saindo, e a gente então vai sendo aperfeiçoado. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E depois nós vamos sendo santificados, vamos sendo regenerados nesse processo de santificação, e que vai sendo diário. Não é assim, gente? E até ontem eu conversava com uma irmã o quanto é importante essa progressão. Não diz respeito à salvação, que você entrega a sua vida a Cristo, você é salvo, né? Não vamos entrar nesse campo aí de discussão teológica, porque isso é um tanto complicado, né? Digamos assim. Você é salvo, mas também sabemos que um salvo, ele vai, o apóstolo Paulo até ele diz, né? Eu não lembro onde é que está escrito agora, mas tem a epígrafe do texto, diz assim, ó: aperfeiçoando, desenvolvendo a nossa salvação. Ou seja, ainda que eu estou salvo em Cristo, mas a minha salvação, ela vai sendo desenvolvida, porque um crente salvo, ele não se conforma de ficar no raso. Ezequiel 47, ele é muito claro, né? Na profecia, quando Deus fala com o profeta, de que ele avança. Eu estou com água no tornozelo, eu estou com água no joelho, eu estou com água pela cintura, eu estou com água pelos lombos. E Deus diz: entra, Ezequiel. Não, mas agora eu já não posso mais andar nesse rio. As águas me submergem, as águas estão acima de mim, eu já tenho que nadar agora. Ou seja, isso também fala de um processo à medida que eu vou entrando em Deus. Então a salvação, ela vai sendo desenvolvida. E ontem eu falava para uma pessoa: não é o quanto a gente corre, mas é o quanto que a gente não aceita ficar parado no que diz respeito ao campo da salvação, ao campo de desenvolver a nossa fé. Às vezes a gente se olha e se cobra, né? Puxa, eu sinto que eu não avanço. Mas, querido, só o fato de você olhar e dizer assim: não, mas eu não estou parado. Amém, já está bom. Todo dia a gente vai fazendo, olhando para dentro do nosso coração e dizendo, como disse o salmista Davi: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. E assim a gente vai progredindo. Mas diante dessa palavra, a gente vê que o amor é um dos maiores... É uma das maiores características de quem nasceu de novo. E como amar, né? Como amar? Parece um tema tão clichê, tão comum. Todo mundo sabe que tem que amar. Todo mundo sabe que o amor é o mandamento. Todo mundo sabe que Deus é amor. Todo mundo sabe. Mas isso no campo da teoria é tudo muito lindo, pastor João. No campo de eu saber que eu tenho que amar, é tudo muito legal. Agora, quando entra no campo da prática, quando entramos no campo de exercer, de executar, de praticar, a gente sabe que o negócio é bem mais profundo. Por quê? Porque o amor, ele é o cerne do evangelho, ele é o centro, porque João 3,16 diz que, né, é o texto áureo da Bíblia: Deus amou o mundo de tal maneira, não dá nem para descrever, não tem nenhuma definição, é de tal maneira que deu o seu filho. Ou seja, nós entendemos que o amor, ele exige uma ação. É a mesma coisa um casamento. O marido diz que ama, mas ele precisa demonstrar isso que ele ama. A esposa diz que ama, mas ela precisa demonstrar, as atitudes precisam dizer que ama. Então, Jesus, ele começa uma discussão
ensinando os seus discípulos, ele começa a falar sobre, na verdade aqui, ele está sendo interrogado. Estão fazendo ali uma pegadinha com Jesus no campo da lei, no campo do conhecimento. E todo mundo sabe, gente, que o amor não é um sentimento. Isso aí todo mundo é tão clichê, tão clichêzão, todo mundo já sabe que o amor, ele é um mandamento. Ou seja, eu não tenho a escolha de não amar, eu tenho que amar e ponto. Mas quando a gente diz assim, que coisa forçada, como é que a gente vai amar uma pessoa que, eu não simpatizo, É muito comum, gente? O campo feminino tem muito dessas coisas, não simpatizei, não fui com a cara de fulana, o santo não bateu, Tem muito essa coisa, gente? No universo feminino, mas nessa manhã, se Deus quiser, isso vai sair em nome de Jesus, A mulherada já está rindo aí, que já está entendendo o que eu estou falando. O santo não bateu, não gostei do jeito que ela me olhou. Nem conhece a mulher, meu pai. Nem conhece, Aqui na igreja é assim, quando alguém vem falar, não sei o que, fulano. Eu falei, minha filha, já tomou um café com ela? Não sentou 5 minutos. Não sentou 5 minutos que a outra já está definindo. Já está tomando conclusão precipitada. Já está fazendo uma leitura. Não, tu viu o jeito dela? Então a gente tem muito disso. E isso foi algo que há muitos anos atrás, há uns 10, 12 anos atrás, assim, o Senhor veio na minha vida e me tirou essa escama dos olhos, porque a gente tem muito disso. A nossa natureza caída é julgadora. A nossa natureza caída já olha, fulano já me olhou atravessado. Que nada, às vezes a pessoa não estava num dia bom. Às vezes a pessoa também vem na vida com as suas mazelas, com as suas dores, com os seus problemas, com as suas dificuldades. Então, a gente precisa romper com isso. Mas como amar? Mas como o amor não se tornar um peso nessa obrigatoriedade, de amar? A gente só vai, de fato, conseguir amar nessa medida, nessa proporção, através da revelação do amor do Pai, através da revelação do Filho. A gente só consegue entregar o amor à medida que o amor de Cristo é revelado a nós. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de amar porque a gente precisa de uma revelação do Pai. Essa semana eu estava falando com o Adriano, eu passei e vi um homem, o cara estava lá ligando para o outro. E aí, seu picareta, não sei o que, como é que tu tá? Eu falei... Gente, que incrível a comunicação do homem, que incrível o mundo masculino, essa liberdade, essa verdade com que o homem se relaciona. E aí, feio? Ei, tu tá gordo, hein, cara? Já pensou uma mulher falando, hein, Biana? Uma mulher falando pra outra que tá gorda, gente, acabou a amizade ali na hora. Tu tá velha, hein, amiga? Tu tá acabada, hein? Vai se ajeitar. Gente, acabou ali, enterrou. Agora o universo masculino, gente, hoje não é culto de mulheres, mas assim, eu tenho a impressão que os homens eles são mais bem resolvidos no campo dos relacionamentos. Mas vamos para frente aqui. Deixa eu ir rápido aqui, porque eu já... Então o amor, ele não é um sentimento, ele é um mandamento, E Jesus, ele vem complementar o que é o amor. Quando Jesus ele libera essa palavra aqui para os fariseus que vinham pegar ele, a gente olha e diz assim, beleza, ele foi lá e liberou essa palavra. Só que daqui a pouco a gente vai ver o quanto Jesus sobe a régua do amor. O quanto Jesus ainda vai estreitar um pouco mais. Por quê? Porque para os fariseus, para os judeus ali, ficava tudo muito subjetivo, esse amar a Deus. Por quê? Porque eles viviam ainda na esfera da lei. Então oferecia sacrifício, faziam os rituais, faziam os cerimoniais, faziam a entrega ali da morte do cordeiro, dos animais. Eles cumpriam toda a lei. Eles faziam tudo certo. Então amar a Deus para eles era o quê? Era guardar os mandamentos.
Amar a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas aquilo estava muito subjetivo, ficava só no campo da moralidade, ficava no campo de um conjunto de regras. Jesus veio para dizer assim, ó, vamos dar uma melhorada nisso aí. O negócio aqui é muito mais profundo. E eu quero trazer um pouco, né, já dentro disso, nessa manhã, porque eu sei que ainda assim, ainda que a gente não tenha uma informação, não haverá desculpas naquele grande dia. Porque a natureza revela o Cristo, os animais, as flores, os pássaros, tudo isso manifesta a glória de Deus. Nós temos o contato com a sua palavra. Mas uma coisa é certa, à medida que eu tenho uma informação, à medida que eu tenho uma revelação, e eu não coloco isso em prática, aí é que o negócio vai ficando mais estreito. Então, Jesus complementa, eu vou mostrar para vocês a forma de amar a Deus, o modelo de amar a Deus. Jesus estava querendo tirar eles daquela religiosidade, do paradigma, daquele entendimento engessado. Ou seja, todo o esforço humano tentando cumprir regras sem amor, não adianta de nada, né? E como é que eu sei que eu nasci de novo? Quais são as evidências disso? Lá em João 3, no capítulo 3, quando Jesus ele fala com Nicodemos, eu gosto muito desse texto porque eu acho que Nicodemos ele é um reflexo muito da nossa vida, né? Quando o nosso evangelho precisa sair do campo da teoria e ir para o campo da prática. Quando Jesus olha para Nicodemos e diz assim, ó, tu és mestre em Israel, tu és cumpridor da lei, tu sabe tudo. E tu não sabe dessas coisas, que tu precisa nascer da água e do Espírito. Ou seja, Jesus estava falando para ele, né? No versículo 6 de João 3, Jesus disse assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ou seja, no campo da carne, a gente não vai conseguir amar. Eu só vou de fato conseguir cumprir esse amor quando eu caminho numa perspectiva do Espírito. Porque nessa alma, nessa carne, nessa natureza caída, a gente não vai conseguir, isso é impossível. Porque o quanto que a gente precisa amar um ambiente. Esses dias eu falava com uma moça que disse assim, já é uma moça casada, pastora, é dia dos pais, eu vou ter que ir na casa do meu pai. Eu fui muito ferida pelo meu pai, eu não quero ir lá e agora eu vou ter que ir, sabe? É amar um ambiente. O meu pai está há quase 11 anos acamado por conta de um AVC. 11 anos, e tem dia que a gente diz assim, Senhor, o que tu queres com ele? Não, com ele não quero nada não, quero com vocês. Porque você está lidando com aquilo ali e você diz assim, Senhor, o que o Senhor quer. E alguns anos atrás o Senhor ministrou o nosso coração dizendo, enquanto vocês não amar esse ambiente, enquanto vocês não amar e não me agradecer, o fato de lidar com uma pessoa acamada, de lidar com uma pessoa doente, de lidar com esse ambiente de desconforto, eu não posso ser glorificado. Daqui a pouco a gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso. Quantos de nós precisamos amar um cônjuge, o marido, precisamos amar a esposa, precisamos amar um ambiente de trabalho. Mas eu quero sair daqui, mas eu não tenho opção de sair, eu sou obrigada a ficar. No campo do Espírito nós vamos conseguir suportar e amar ambientes de dificuldade. Um processo, uma situação, um filho, um pai, uma mãe, pessoas que nos feriram, mas no campo do Espírito nós somos habilitados a amar e a suportar ambientes ou pessoas, ou tudo, porque agora eu não caminho mais numa perspectiva humana, caída, carnal, eu caminho agora por uma revelação do Espírito. E Jesus continua dizendo para Nicodemos,
O vento sopra para onde quer. Vento aqui, no grego e no hebraico, tem o mesmo sentido. Fala do Espírito. O Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então a gente precisa entrar nesse lugar. Não vemos, mas sentimos. E Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Ou seja, Nicodemos era um simples religioso. Nicodemos era um guardador de regras, um guardador de leis, assim como nós também podemos ser. Nós viemos pela manhã, viemos pela noite, servimos na igreja, damos a nossa vida, servimos tanto, mas não nos falta esse nascer de novo, nos falta essa revelação. Nicodemos, tu sabes tantas coisas, mas a minha linguagem para ti nessa vida do novo nascimento no campo do Espírito te soa como algo estranho. Ontem eu conversava com uma pessoa e ele disse para mim: eu tocava bateria na igreja. E aí? Mas o meu instrumento é guitarra. E o que aconteceu? Não, é que assim, o filho o baterista da igreja foi viajar e aí eu fiquei. Mas assim, só lembrava de mim quando era para tocar a bateria, tá? E tal. E ele começou, a derramar a alma ali no campo do quê? No campo do serviço. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus se limita no ir e vir, em servir, em fazer alguma coisa. Mas quando entra para o campo do Espírito, na prática do amor, do perdão, da paciência, da perseverança, do suportar. Muito obrigada, não quero. É muito para mim. Enquanto a gente está no cumprimento da lei, era o que acontecia com Nicodemos. Tu é mestre em Israel, tu conhece tanto, tu sabe tanto, tu está aqui todo dia, tu é perfeito na regra. Mas quando passa para o campo da prática, quando passa para o campo agora dos 70 vezes 7, quando passa para o campo de você, aumentar aquela medida de amor. Aí ele disse assim, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, Ou seja, a gente fala muito daquilo que a gente sabe. A gente tem muito versículo decorado. A gente tem músicas bonitas, Bruna? A gente sabe tanta coisa. A gente fala frases de efeito. Nós testificamos o que temos visto. Contudo, Jesus falou para ele: não aceitais o nosso testemunho. Ou seja, se tratando de coisas terrenas, vocês não creem em mim? Como é que eu vou crer se eu falar das espirituais? Aí Jesus disse assim, olha só como Jesus, ele parece que ele troca de assunto, mas ele fica no campo, Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Ele diz assim no 14, e de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, a conversa dos dois aqui. Assim importa que o Filho do homem seja levantado, falando da cruz, que ele iria para a cruz, Ou seja, no campo do nascer de novo, não dá para dissociar o nascer de novo com a cruz de Jesus. Jesus estava falando com Nicodemos sobre um processo do novo nascimento, mas ele diz assim, olha querido, o novo nascimento vai exigir um passeio pela cruz, Ricardo. Assim como muitas vezes no campo do desenvolver a salvação, nós seremos muitas vezes convidados, o Senhor vai nos pegar pela mão e vai falar, vamos dar uma volta no deserto, querida, essa tua vida está muito tranquila. Eu tenho um nível maior para ti de revelação, de autoridade, de um nível de conhecimento maior em mim, e no que cabe a esses níveis maiores de revelação, eles só serão revelados no campo da provação, no campo da vida prática. E como é que eu vou desenvolver o amor quando eu for desafiada a amar? Como é que eu vou desenvolver o perdão quando eu for confrontada no que diz respeito agora a exigir o perdão? Ou seja, e aí Jesus continua a conversa com Nicodemos, e aí já vem para João 3:16, mas aqui a Bíblia divide
Mas isso aqui é uma continuação. Por quê? Porque o versículo 16 diz assim, ó, João 3,16. Porque, ou seja, porque indica uma resposta, indica a continuação de uma explanação. Ele continua conversando com alguém, explicando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal. Isso aqui todo mundo já conhece. Aí, o versículo 19 diz assim: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. E é tão interessante, né, gente? Porque essa expressão, os homens amaram mais, ou seja, é porque tinha uma medida aqui de amar, Felipe, no campo de quê? Eles amaram mais as trevas, ou seja, eles também amavam a luz. Eles também amavam a Deus. Eles também amavam a lei, o guardar, porque se tratava do campo de um ritual, de ensinos. Mas o texto diz: mas os homens amaram mais. Porque eu posso amar menos uma coisa e amar mais a outras. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então muita gente está presa nesse campo, né? Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. A gente tem que se chegar para a luz, né? A fim de não serem arguidas as suas obras. Aí o 21, para a gente finalizar essa parte. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ou seja, à medida que eu caminho na verdade, eu vou me aproximando da luz, eu vou me aproximando do Senhor. Então, às vezes a gente quer tanto brilhar, quer tanto, né? Nossa, Senhor, eu quero tanto. Só caminha na verdade que automaticamente a tua luz vai brilhar. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. Mas assim, a gente vai ver que Jesus, nesse papo de amar, a gente vai lá para João 13 e a gente vai ver que Jesus, ele estabelece uma nova medida de amor. Já não, até o momento já não bastava mais amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todo entendimento. Ele vem para João 13, se puder colocar aqui para mim, João 13, 34, só para a gente ampliar aqui essa leitura, para a gente... João 13, 34 diz assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. É um novo mandamento. Jesus está dizendo assim, ó, vamos colocar algo novo aqui, vamos estabelecer uma medida maior. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Só que o fato, gente, mas isso aí também todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe isso aí. Essa palavra aí, ela é muito, muito de praxe. Faz parte já desde que eu era criança, minha mãe já ensinava isso aqui para mim. Só que é muito interessante que eu estava analisando o contexto a qual Jesus falou isso aqui. Porque João 13 inicia com Jesus lavando os pés dos discípulos. O contexto que Jesus fala, ele não está numa mesa com um parente, ele não está numa mesa com pessoas que o amam. Ele não está num lugar, aliás, ele estava com os discípulos, mas ele não estava numa situação, como é que se diz? Numa situação que o beneficiava, tem uma palavra, mas não está vindo agora. Ele não estava numa situação que o viesse favorecer, obrigada Ricardo, que o viesse favorecer. Por quê? Porque João 13 é o episódio da traição. João 13 é o episódio de que Judas é manifesto. E eu dizer, amar a Deus acima, um novo mandamento eu te dou, que você ame a Deus. Se você, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amar uns aos outros. Aí Jesus, ele lava os pés, ele dá uma lição de humildade.
Aí depois no versículo 21 do 13, o traidor é indicado porque quando ele dá esse novo mandamento, é uma sequência de uma conversa. É uma sequência de um cenário, não é um fato isolado. Ele está na mesa, ele está com os discípulos, ele está dando as últimas instruções, e no íntimo dele eu já consigo, lendo esse texto, eu consigo sentir já a angústia de Jesus. Porque ele já estava caminhando ao Calvário, já estava ali nas preliminares, já estava ali em todo aquele desenrolar da história. Aí ele diz assim: o traidor é indicado. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um de vocês vai me trair. E os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Essa descrição de Jesus caminhando durante 3 anos e meio, essa descrição dele, no que diz respeito a Judas, eu penso que nos ensina muito, né? Porque quando alguém nos fere, quando alguém nos causa algum dano, a gente já quer tratar logo de expor a pessoa. É natural. A justiça própria grita. Se eu tiver a oportunidade de ir lá e dizer o quanto a pessoa me prejudicou, o quanto a pessoa me defraudou, o quanto aquela pessoa me fez mal, ser vontade é gritar para o mundo e dizer: fulano não presta, fulana me fez mal. Jesus guardou tanto, Jesus foi tão discreto desde o começo, ele sabia, é ele. Mas aqui diz que os discípulos, ninguém sabia de quem se tratava. Tanto é que os discípulos se olharam, não sabia, né? Ora, aí começa João, né? João sendo João, né? Pedro sendo Pedro, cada um com o seu perfil e com o seu nível de relacionamento com Jesus. Aí, ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, né? João também não fala que é ele, né? Aquele a quem ele amava. A identidade, né? A autoestima de João. O tanto que ele sabia quem era em Deus, né? Porque acho que essa parte que vamos ler, daí a gente já fala sobre isso. A esse fez Simão Pedro um sinal, né? Imagina todo mundo na mesa e Pedro faz um sinal. Aproveita, pergunta para ele quem é. Aproveita que tu tá aí chegado do homem. Pergunta quem é. Aí fiquei pensando, né? Será que Pedro não tinha boca? Será que Pedro não podia levantar a mão e dizer assim: Senhor, quem é por acaso, né? Mas acho que o clima ficou tão estranho ali. Mas aquele que tinha intimidade foi aquele responsável de fazer a pergunta difícil. A gente só vai conseguir resolver questões difíceis, ter conversas difíceis a partir de um relacionamento. Por que eu não consigo ter conversas difíceis com pessoas, com pai, com mãe? Eu preciso ir lá falar, eu preciso ir lá resolver uma questão, eu preciso abrir o meu coração, porque conversa, não temos intimidade, não temos relacionamento, aí as conversas se tornam difíceis, aí a gente faz o quê? Manda alguém que é mais íntimo, foi isso que Pedro fez. Mas não é que Jesus amava mais João. Um dos lugares que o Senhor me libertou no trato da identidade, quando o Senhor começou a restaurar o meu senso de singularidade, isso é um processo de quase 10 anos atrás, acontecia tanta coisa ruim comigo, acontecia tanta coisa ruim na minha casa, na minha vida. Quando o carro não quebrava, a casa era assaltada. Quando não era assaltada, era a empresa que falia. Quando não era a empresa que falia, era um que ficava doente. Sabe aquele negócio assim, meu Deus, fulano está passando num vento. Mas é que aquele vento não passava nunca.
Foram uma sequência de anos. E na minha cabeça eu dizia assim, ó, meu Deus, eu nasci para sofrer, Deus não me ama. Tudo dá certo na vida de fulano. Olha eu aqui, meu Deus, isso não termina nunca, que tribulação é essa? Aí, consequentemente, a gente pensa o quê? Deus não me ama tanto assim, porque se Deus me amasse, eu não sofria. Não é assim a nossa mente? E eu lembro que à medida que o amor do Senhor, e é sobre isso que eu estou tentando falar nessa manhã, à medida que o amor do Senhor foi sendo revelado a mim, e eu vou falar uma coisa para você, você pode olhar para mim e falar assim, ó, mas Gi, eu não conheço esse amor, eu não sei como é isso. E esse foi um lugar que eu precisei tomar a força. Sabe quando o reino de Deus é tomado à força? O lugar da identidade, de conhecer o amor de Deus, foi um lugar que eu tomei a força. Eu pegava exatamente essa Bíblia aqui, eu entrava no meu quarto, eu fechava a porta, eu abraçava assim a Bíblia, eu chorava assim, ó Deus, eu não estou entendendo nada. O mundo está caindo, mas eu sei que Tu é o meu Pai. Eu dizia, Deus, eu sei que Tu me ama. Senhor, eu sei que Tu me escolheu do ventre da minha mãe. Senhor, porque se Tu não me amasse, já teria morrido, já teria ficado pelo caminho, mas o Senhor é comigo. E querido, em nome de Jesus, não é sobre você falar palavras de afirmação, não é sobre você decorar um mantra, acordar de manhã e falar vitória, vitória, vitória. Não, mas é sobre nascer de novo. É sobre você saber quem você é. O próprio João disse, eu estava com a cabeça no peito dele. Mas Pedro já tinha tido, não sei se ele já tinha tido, sim, já tinha tido a revelação, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou não foi nem carne e sangue que te revelou. Então, para muita coisa a gente está tendo revelação, mas muitas vezes no que diz respeito à nossa identidade de filho, a esse nosso lugar em Deus, de que o Senhor está conosco, o Senhor está nos vendo e está nos amando, a gente ainda não alcançou. Então foi um lugar que eu precisei entrar e entrar à força. Aí Pedro diz assim, pergunta para ele. Então aquele discípulo, versículo 25, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço do pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, o filho de Simão Iscariotes. Versículo 27, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que tu queres fazer, pretende fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. O versículo 30, ele tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Judas foi cumprir o propósito. Judas foi fazer o que lhe cabia. Só que agora é que entra o texto que nós lemos, o novo mandamento. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. A glória de Cristo, Filipe estava ele liberou um novo mandamento no momento de maior dificuldade da sua vida, porque a partir desse momento ele não poderia mais fugir da cruz. A partir desse momento estava sentenciado. Judas sairia dali e iria entregá-lo. E ele disse, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Ou seja, a nossa glorificação. Sabe quando é que a gente ganha um joia do céu? Quando a gente consegue devolver
não na mesma moeda, mas quando a gente consegue devolver de maneira contrária o mal que nos fizeram. Na terça ou na quarta-feira, não sei, eu estava passando um dia bem angustiado, bem atribulado por conta de algumas coisas. E eu estava indo por um lugar de carro, desliguei o som, fiquei em silêncio e comecei a orar no carro. Eu falei: Senhor, como Tu vês essa situação? Senhor, qual é a Tua perspectiva diante desse cenário? Sabe, eu estava tentando sair da minha visão humana e enxergar com os olhos do Pai e dizer: Senhor, como Tu vês? E o Senhor disse: eu vejo um amadurecimento e crescimento em você. Níveis maiores de glorificação, de autoridade, de revelação e de conhecimento virão. Não deitado numa rede, mas sim debaixo de lutas e provações e situações a qual a nossa fé vai ser provada. E aí ele disse assim, então já entendi que não se tratava do que o outro havia feito, mas eu entendi que se tratava de algo que o Senhor estava gerando em mim. E quando eu entendo que tudo se trata do meu desenvolver, da minha salvação, eu já não vejo mais o outro como concorrente, eu já não vejo mais o outro como superior, eu já não vejo o outro mais como alguém que me ofendeu, mas agora eu começo a ver o outro como um agente, uma ferramenta que o Senhor está levantando para o aperfeiçoamento dos santos, para o meu aperfeiçoamento. E à medida que eu vou sendo trabalhada e forjada na renúncia, no perdão, no amor, uma mulher eterna vai sendo gerada, uma mulher eterna, um homem eterno vai sendo construído. E isso não fica só no campo do espírito, mas isso se traduz para dentro da minha casa. Uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, uma vida em comunidade melhor. Porque agora eu já consigo suportar olhares, injúrias, ameaça, fofoca, intriga, e está tudo bem. Foi nisso que Jesus estava dizendo. Ele diz assim, filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora eu vou falar para vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então, um novo mandamento eu vos dou. Ah, meu Deus. Talvez Jesus tinha tanta coisa para falar para eles. Quem sabe Jesus tinha tanta coisa para ensinar. Quem sabe Jesus tinha eu tenho tanta coisa ainda para ensinar para vocês. Eu queria que vocês entendessem ainda tantas coisas. Mas diante de tantas coisas que Jesus tinha para passar para eles, Ele disse: eu vou deixar só uma coisa para vocês. Um novo mandamento eu vos dou. Vocês são praticantes de tantas leis. Os discípulos já estavam sendo aperfeiçoados, já estavam sendo limpos. Eles já tinham tido tanto relacionamento com Jesus. E agora Jesus diz assim: mas tem uma coisa que eu preciso deixar para vocês. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vocês também amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. E o amor uns pelos outros vai ser desenvolvido sempre no campo da humilhação, no campo da traição, no campo do esquecimento, no campo do desprezo, no campo da injúria, da fofoca, da mentira. Porque nós não vamos conseguir provar o nosso coração para todo mundo. E escolha e decida e fique tranquilo, se você for o vilão da vida de alguém, tá tudo bem? Porque tem coisas que a gente não vai conseguir explicar, tem coisas que a gente não vai conseguir provar, e a gente vai se transformar o vilão da vida de alguém, e está tudo bem também. O Senhor sempre, a salvação sempre vai ser desenvolvida, o nascer de novo sempre vai ser desenvolvido no campo da dor, no campo da ofensa, no campo da humilhação. Mas nós precisamos um filho que nasceu de novo. É um filho que mudou a sua visão a respeito das circunstâncias. Já deu horário? Já deu horário. Tinha tanta coisa para falar. Para amar o meu próximo,
Eu preciso saber quem eu sou em Deus. Lá em Romanos 8 vai falar: porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês não receberam o espírito de escravidão, mas vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual clama: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Logo somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, porque com Ele também seremos glorificados. Oh, meu Deus. Deixa eu abrir aqui o meu iPad, não saí nem da primeira página. Sabe por que a gente tem essa dificuldade de receber esse amor? Porque a gente não sabe ser amado. A nossa referência de amor ainda está muito no campo terreno, ainda está muito no campo do pai biológico, ainda está muito no campo da maternidade. Aí, como a minha identidade não tem o nome da mãe, não tem o nome do pai, sabe, a rejeição, o abandono, aí acaba que eu entro na vida, não consigo desfrutar do amor do pai, porque eu ainda me movimento nessa visão terrena, emotiva, afetiva. E isso tudo vai atrasando o desenvolvimento da nossa salvação. Quantas pessoas que eu converso, a gente discipula, a gente lê essa palavra: tu é filho, meu filho, Deus te adotou. Ai, mas sabe o que é? Que assim, minha mãe, meu pai. Ai, sai disso, irmão. Ainda está na carne. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Tem que entrar nesse lugar. E tem hora que a gente vai ter que buscar essa força. Tem hora que a gente vai ter que orar todo dia, entrar no quarto, pôr a boca no pó, dizer: Deus, me revela o Filho. No amor não há medo. No amor não há medo. Antes o perfeito amor, né? 1 João 4:18. No amor não há medo. Esse medo tem que ir embora quando eu recebo o amor do Pai. Não tem mais medo de perder o emprego. Não tem mais medo do inferno. Quanta gente que a gente conversa: eu tenho morro de medo do inferno. Meu Deus, sou obrigada a ser crente. Quem nunca, né? Essa semana eu dei risada, gente. A Betina A Betina chegou em casa e disse... A Betina, para quem não conhece, é a nossa filha número 2. Essa é a número 1 da Oi, Lorena. Essa é a número 1 e tem a filha número 2, é a Betina, tem 12 anos. E ela chegou em casa essa semana e falou assim: mamãe, a escola tremeu essa semana, o chão da escola tremeu. Eu falei: oxe, meu pai, o que aconteceu? Aí eu creio que passou algum caminhão na rua, alguma coisa, né? E tremeu tudo. Mamãe, os meus amigos vieram: Betina, Betina, será que é a volta de Jesus? Aí ela disse assim: mamãe, eu falei para eles: se vocês estão com medo, é porque vocês já sabem para onde vão. Falei: minha filha, poderia ser um pouco menos terrorista. Se vocês estão com medo, é porque vocês já sabem para onde vão. Vocês escutaram a trombeta tocar? Gente, eu falei: Betina, nós vamos ter que estudar um pouco mais o Apocalipse, tá? Porque eu acho que não é essa a hora da trombeta. Vamos ter que melhorar isso aí. Mas foi engraçado, sabe? Achei engraçada essa expressão dela, que da maneira dela, ainda como uma criança, mas ela falou. E eu estava analisando: se vocês estão com medo, vocês sabem para onde vão. Porque se a gente sabe para onde vai, a gente pode andar tranquilo. E eu não estou falando de uma vida perfeita. Eu não estou falando de não errar. Eu não estou falando de pecar. Eu estou falando de desenvolver a salvação. Eu estou falando de você não se conformar de ficar parado. Há 10 anos atrás, quando o Senhor começou a nos limpar, nós estivemos, né, durante mais de 20 anos numa outra igreja. Glória a Deus, né? Por esse tempo, mas tinha uma visão um pouco diferente de caminhar, mas depois muita coisa começou a acontecer. E eu falei: Senhor, tudo que for necessário para que eu mude de vida, tudo que for necessário para eu entrar nesse lugar. E a gente ia na sala de aconselhamento lá no Mevan, lá em Itajaí. A pastora Ali nos acompanhou muito tempo. E eu dizia assim: meu Deus, se ela mandasse a gente andar de ponta cabeça, a gente andava.
pedia perdão aqui, pedia perdão ali, resolvia aqui, resolvia ali. E aí a gente começou a buscar e começou a ler a palavra mais. E aquilo, as palavras já saltavam nos nossos olhos. E começamos a ir, faz curso daqui, faz curso dali. Eu não sei, mas uma chave virou. Uma chave virou e a gente falou: Senhor, a gente não era pastor ainda na época, não tinha igreja, não tinha nada. Mas uma coisa é certa, gente, para concluir, você já pode ficar de pé, o Ministério de Louvor pode vir aqui. Mas a pergunta nessa manhã é, para a gente concluir, a gente de fato só vai conseguir amar como Ele amou a partir do momento que a gente tiver uma revelação da cruz. A partir do momento que a gente tiver uma revelação do Filho. A partir do momento que a gente pegar a pessoa bendita de Jesus e dizer assim, ó: Cristo é o meu modelo. Cristo é o homem a qual eu desejo imitar e copiar. E dizer como o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como diz lá no livro de Romanos, porque antes vocês eram guiados pelos sentimentos e pela vontade da carne. Mas agora que vocês estão na luz, vocês são guiados pelo Espírito. Então eu não respondo mais na carne, eu respondo agora com uma vida no Espírito. Vamos orar um minuto? Vamos orar? Pode cantar. E nessa manhã, minha oração, eu quero orar junto com você. Se essa palavra falou com você de alguma maneira, a questão é: tudo, querido, tudo, em nome de Jesus, tudo, todas as áreas, o mundo vai mudar, a vida vai mudar, tudo vai mudar, a perspectiva vai mudar, o olhar vai mudar, a partir do momento que nós tivermos uma revelação do amor de Cristo, do amor de Deus. E eu quero orar junto com você. Se você ainda, um dia como eu, esteve cego para esse amor, de dizer assim, ó: Deus, eu não te conheço. Eu não te conheço, Deus. Senhor, eu não sei o que é esse amor. Eu tô como Nicodemos. Eu já sou mestre. Esses versículos aí dessa palavra eu já sei todos de ponta a ponta. Mas está no campo do saber, está no campo da informação, está no campo da teoria. E nessa manhã eu quero te convidar a você desfrutar disso. E não é nem praticar, é entender e desfrutar, porque a partir daí a prática vai ser só uma consequência. A prática já vai ser aquilo que você acorda de manhã e diz assim: eu estou perdoando de graça. Você já teve aquele sentimento assim, ó: meu Deus, fulano fez tanto mal para mim, nunca me pediu perdão. Você já teve esse sentimento? Eu já tive. Meu Deus, será que fulano não vê que nunca e tal, e aquela cobrança toda, nunca vai me pedir perdão? Meu pai nunca me pediu perdão, fulano de tal nunca pediu perdão. Mas a partir do momento que eu tenho uma revelação do Filho, você já não tem mais a necessidade que pessoas venham te pedir perdão. Você tem perdão para dar, vender e distribuir. Você tem amor para distribuir. Você tem graça para distribuir. Você já não se ofende mais. Não é que você não vai ser ofendido, não vai receber ofensa, mas aí cabe a você não entrar mais nesse lugar. Eu quero orar por você. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero ser intencional nessa manhã, porque quem sabe hoje é o primeiro passo que você dá para entrar num novo lugar em Deus, de conhecer mais, de mergulhar mais, de ter um nível de revelação mais profundo, de poder ministrar pessoas, de poder ministrar teus funcionários, ministrar o teu chefe. Eu tinha uma chefe que era ateia, ela era do rock, ela era, muito doida, ela bebia assim, ó, de cair. E eu já sabia que ela não gostava de evangélico, de crente, de nada. Ninguém falava nada.
Já fazem quase 2 anos que eu saí do mercado de trabalho. Eu vim só cuidar de pessoas e fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Mas um dia eu falei para ela assim: olha, eu queria vir te pedir um dia de folga, porque vai ter um negócio lá na minha igreja e é muito importante para mim, queria ver se tu me libera. Aí ela falou assim para mim: me fala mais desse negócio aí, como é que é isso aí? Ela se interessou de saber como é que era a minha vida com Deus, mas eu não tinha feito nada, eu não falei nada, eu não fui lá: olha, tu já conhece Jesus? Não, eu só tratei de amar aquela mulher, de mudar aquele ambiente, de fazer o meu trabalho bem feito naquela empresa. E ela foi alcançada de uma maneira tão automática. E hoje ela diz assim pra mim: ó, tu é a única pessoa que eu aceito falar de Jesus. Falei: minha filha, ou tu foi muito ferida, ou tu foi muito traumatizada. Não acredito em nada. Não acredito em nada. Uma moça linda, inteligentíssima. Mas ela disse assim, sabe: querido, isso não é sobre mim, mas é sobre um lugar que um dia eu decidi deixar minhas mazelas para trás, deixar minha dor para trás e dizer assim: ó Deus, eu quero isso como tu foi. De dizer assim: agora sim o Pai foi glorificado, porque eu fui vendido, eu fui traído, eu fui trocado por 30 moedas. Agora sim o Pai está glorificado em mim. Agora sim o Cristo está glorificado. No meio da humilhação, no meio da rejeição, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E vocês, amém. Amém. Canta aí 1 minuto. Vamos orar. Amém? Não tem ninguém? Então eu vou orar por mim mesma. Porque eu preciso. Ah, como eu preciso. Ah, como eu preciso da revelação do Filho, da revelação da cruz. Se eu venho e vou num só lugar, estou guardado em teu amor, e eu irei por aí levando essa identidade. O amor de Jesus é um perfume. O amor de Jesus é um perfume. Sim, Jesus, nessa manhã, Senhor, eu oro por um batismo de amor, um batismo de revelação da tua palavra, a revelação da cruz, a revelação do Filho. Nos dá esse coração para mim, Jesus. Eu preciso, Senhor, de um coração, de uma medida maior de amor, de uma medida maior de graça, de uma medida maior, Senhor, de mansidão. Tu dissesse: aprendei de mim que sou manso e humilde, mansidão, paciência, perseverança. Sim, Jesus, eu oro junto com as minhas irmãs, Senhor, nessa manhã, Senhor. Dá um batismo de amor para elas, que elas não aceitem migalhas de amor de ninguém. Não aceitem migalhas de amor de ninguém. Isaías 54:5. Eu sou o teu primeiro marido, Jaque. Eu sou o teu primeiro marido, Fê. Eu sou o teu primeiro marido, Marlé. Eu sou o teu primeiro marido. Não dirás mais que és desamparada, porque eu, o Senhor, te contemplo e te vejo e te cuido. Sim, Senhor, nessa manhã, Pai, nós cremos no poder da tua palavra, que não volta vazia sem antes fazer o que lhe apraz. Em nome de Jesus, Senhor, te damos toda a honra, te damos toda a glória. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Senhor, continua gerando frutos, continua fazendo, Senhor, na vida das nossas irmãs, Senhor, na minha vida, Pai. E que sejamos, Senhor, intencionais, simples como a pomba e prudente como a serpente. Ei, mulheres, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sejam intencionais a partir de hoje. Sejam prudentes e vigiai. Cada situação que acontecer,
Entendam e vejam como o aperfeiçoamento dos santos, com o processo de desenvolvimento da vossa salvação, Cristo está sendo gerado em vocês. Cristo está sendo gerado em vocês. Não é mais sobre o outro. Não, o novo mandamento eu vos dou. Quando ele foi traído, quando ele foi entregue, ali ele disse: está glorificado. Cada acusação, cada injúria, cada morte, cada dor, cada ofensa, não esqueçam, o Pai está sendo glorificado através da minha vida. Está tudo bem, aleluia. Eu estou caminhando para um próximo nível, um lugar de revelação maior. Cristo está sendo glorificado através da minha vida. Uma mulher eterna está sendo construída. Amém? Aplauda o Senhor bem forte, igreja. Dê um abraço na irmã que está do seu lado. Dê um abraço. Aleluia.